Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Ótima noite. Bom, quanto tempo, hein, que a gente não faz uma live aqui pelo Facebook. Se você tiver interesse nesse tema, falaremos a partir de agora. Seja muito bem-vindo. Se puder compartilhar, curtir esta live, eu acredito que muitas pessoas farão um bom proveito dessa temática, tá? Então falaremos sobre essa conexão entre sono, obesidade, saciedade. Então sejam muito bem-vindos a esse nosso bate-papo. Se puder compartilhar então a live, dê uma curtida, porque o que falaremos aqui, sem dúvida nenhuma, pode ajudar muitas pessoas. Pode ajudar você, mas também pode ajudar muitas outras pessoas, tá? Bom, quando nós falamos entre esta conexão de sono, fome e obesidade, o primeiro passo é compreender que dormir mal pode sim causar um aumento de peso, um sobrepeso, e pode inclusive modificar alguns dos nossos genes, o funcionamento, a expressão dos nossos genes. O que poucas pessoas sabem é que dá sim para dar uma forcinha aí para o nosso sono, para que a gente tenha um sono de mais qualidade, cuidando um pouco melhor da própria alimentação, tá? Então dá sim para fazer esta conexão. E é um pouco disso que eu quero compartilhar com vocês a partir de agora, tá bom? Então bora lá, bora conversar sobre isto. Quando nós falamos nessa conexão da alimentação, poucas pessoas sabem que o sono ele não serve apenas para trazer uma sensação de bem-estar, literalmente promover um descanso para o corpo. O sono ele tem uma missão muito maior do que isso. Por exemplo, não ter uma quantidade adequada de sono à noite pode trazer sim um verdadeiro desequilíbrio no seu metabolismo, no metabolismo dos seus hormônios, o que pode ocasionar inclusive taxa de sobrepeso, ganho de peso. Então, isso é importante você ter esta conexão, esse conhecimento, exatamente por conta disto. Olá, Ana, seja muito bem-vinda. Vá compartilhando aí com as pessoas. Olá, 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 Maria Luz, seja muito bem-vinda também. Estamos conversando aqui sobre esta conexão entre sono, fome e obesidade. O sono, então, ele é um período fundamental para equilibrar as nossas funções biológicas de todo o corpo, tá? A qualidade e a quantidade do sono tem sim um enorme impacto sobre a nossa vida diária, já que é exatamente neste período, no período do sono, que nós conseguimos promover um certo equilíbrio, tá? O corpo e a mente recuperam um certo equilíbrio, uma homeostase. E aí, quando você conhece esta ligação, esta conexão, e percebe que a nossa alimentação pode ajudar nesse aprofundamento do sono, isso é show de bola. Olá, minha querida Vivian, seja muito bem-vinda. Estamos falando aqui de sono, fome, obesidade. Tá? Então, compartilhe aí, quem puder, compartilhe essa live para a gente conversar melhor sobre isso. Então, veja. Existe a possibilidade de, através de uma boa alimentação, melhorar um pouco as taxas de sono? Sim, existe sim. Existe essa possibilidade. E por quê? Nós temos dois hormônios muito importantes para o nosso corpo, tá? Por exemplo, nós temos a importância da serotonina, que é o neurohormônio do bem-estar, e nós temos também a importância da melatonina. Quais são os ingredientes básicos para a produção de melatonina? Nós precisamos de triptofano. Triptofano é um aminoácido simples. Nós precisamos de triptofano. E nós precisamos também para produzir a melatonina, de escuro. Pois é. Pergunta de ouro. Você tem dormido aí no escuro? Se você produz melatonina, significa que você tem escuro e tem triptofano. Como é que você consegue triptofano? Com alimentação. Então, o triptofano o teu corpo não produz. O triptofano ele é um aminoácido simples que você precisa ingerir, precisa comer. Logo, para gerenciar um pouco melhor o teu sono, você precisa de triptofano. E para produzir triptofano, o teu cérebro precisa de escuro e... Para produzir melatonina, o teu cérebro precisa de escuro e de triptofano. Então, preste atenção
na tua alimentação se a tua alimentação tem triptofano. O triptofano é fundamental. Obrigado, olá Luciana, seja muito bem-vinda. Tá? Tô pedindo aqui, pessoal que entrou, compartilhe. Para melhorar o sono, o primeiro passo é cuidar da alimentação. Como? Comendo alimentos que contêm triptofano. Segundo, precisa de escuro. Se não tem escuro, não produz melatonina. Sabe aquela luzinha daquele aparelho eletrônico que você tem? Olá, Iraci, ótima noite. Aquela luzinha, ela atrapalha a produção de melatonina. Tem, por exemplo, o ar-condicionado, que porventura tem lá o número que fica aceso, aquilo atrapalha a produção de melatonina. Então, tire todo quanto é foco de luz do teu quarto. Se possível, coloque ali uma cortina blackout, tá? Toda e qualquer luminosidade, seja de eletrônicos ou seja de luminosidade de fora. Fechou. E aí vai comer o triptofano. A Vivian perguntou, mas e aí? Onde tem triptofano, né? Veja, o triptofano, ele é um aminoácido simples essencial. Ele ajuda, sim, na indução do sono, porque ele ajuda a produzir melatonina junto com o escuro. E aí acaba aumentando tanto a melatonina quanto a serotonina. Uma curiosidade, a melatonina, ela é feita a partir da serotonina. E aí tem uma outra pergunta. Para você dormir bem à noite, você precisa de tomar sol de dia. E aí, quantas pessoas estão trabalhando no escritório só, presos no escritório e não vê a luz do sol? E aí fala, poxa vida, eu tô cansado pra caramba e eu chego em casa e não consigo dormir. Pois é. Olá, Maria, tudo bem? Ótima noite. Muito bom. Então, gente, precisa de sol de dia para produzir melatonina à noite no escuro. Olá, querida irmã, seja muito bem-vinda. Então, tomou sol de dia? Ótimo, tarefa feita. Comeu triptofano? Show de bola. Vai produzir serotonina, que é o neurohormônio do bem-estar. Ótimo. À noite, essa ingestão de triptofano mais o escuro vai produzir a melatonina. Porque a pineal, que é a glândula que fica no miolo do nosso cérebro, é ela que produz a melatonina, a partir da serotonina e do triptofano. Então, olha quantas dicas, hein? Preste atenção no sol, preste atenção se você está dormindo no escuro e preste atenção se você está comendo triptofano. Eu vou responder então para você, Vivian, onde é que tem triptofano? Triptofano, então, ele é esse aminoácido que você precisa ingerir. Nós temos diversos alimentos que contêm triptofano. Por exemplo, queijo, amendoim, castanhas. Quais castanhas? Castanhas de caju, castanha do Pará, amêndoas, outros tipos de amêndoas, chia. Chia tem muito triptofano, carne de frango, ovos, banana. Então são alimentos ricos em triptofano e que combinados com outros alimentos, fontes de carboidratos complexos, por exemplo, estamos falando de mel, de aveia, pode ajudar sim a melhorar a qualidade do sono, tá? Por quê? Porque tem muito triptofano e se tem triptofano ajuda a produzir melatonina. Olá, Irinaldo, ótima noite. Gente, ó, entrou aí, por gentileza, entrou, curtiu, compartilhou. Ficou claro, Vivian? Espero que sim. Gente, ó, aqui é só uma introdução, tá? Porque agora que vai vir o conteúdo que eu garanto que muitos de vocês nunca ouviram falar nisso que eu vou compartilhar com vocês agora. E por quê? Porque o que eu trago aqui é conteúdo recente, tá? De experimentos científicos muito novos, muito recentes. E é aquilo que eu quero compartilhar com você. Algumas pessoas estão falando, César, mas você está falando muito de sono, né? Gente, por que eu estou falando muito de sono? Olá, Silvana, ótima noite. Eu estou falando muito de sono justamente por conta do meu aprofundamento em neurociência, neuropsicologia e em terapia cognitivo-comportamental aplicada à insônia. E todas essas descobertas, existe um consenso mundial que se você não dorme direito, você aumenta a ansiedade e estresse. Então não é só o estresse e a ansiedade que faz com que você não durma. Se você não dorme, você aumenta a ansiedade e estresse, aumenta pico de cortisol e engorda. Como eu vou falar com vocês a partir de agora. Então quem tiver interesse nisso, fica comigo, tá? Fique comigo que eu garanto que vai ficar muito claro para vocês estas informações. Olá, Mauricéia, ótima noite, seja muito bem-vinda. Tá? Então até agora fizemos aí todas essas introduções. Alguns hábitos que nós desenvolvemos são também inimigos de uma boa noite de sono. Por exemplo, comer em excesso a partir das 18 horas também prejudica a qualidade do sono. O efeito é muito mais devastador ainda se os alimentos e bebidas forem chá, refrigerante e álcool.
Então, depois das 17, 18 horas, você não pode fazer ingestão de café e de refrigerantes que contêm cafeína. Pensa o seguinte, a molécula da cafeína, que é assimilada pela nossa fisiologia, ela é muito parecida com a molécula da adenosina. Veja, o que é adenosina? Sim, Vivian, muito bom. Quais chás ajudam? Né? O chá mate não, o chá verde não. Todo tipo de chá que contém cafeína, fique longe, tá? É bom de manhã, à noite não. À noite não pode, e à noite não, estou dizendo ali pelo menos 6 horas antes de você dormir, porque a meia-vida da cafeína, ela dura 6 horas. Tem pessoas que precisam parar de tomar café às 3 da tarde. Aí tem algumas pessoas que falam assim, ah, mas eu tomo café e não faz mal para mim. Olá, Maria, ótima noite. Você que pensa, porque a cafeína, ela faz com que os ciclos de sono fiquem desregulados. Nós temos basicamente 4 níveis de sono. Sono fase 1, sono fase 2, sono fase 3 e sono REM. O REM, R-E-M, Rapid Eye Movement, que é o rápido movimento dos olhos. Quando você está no sono REM, você está dormindo assim, ó. Os seus olhos ficam mexendo de um lado para o outro, é o sono REM. É exatamente esse sono que você sonha, é um sono que faz com que você administre as suas emoções, é um sono muito importante para higienizar o cérebro, sabe, as toxinas, excesso de algumas proteínas que faz mal, que prejudica, é no sono REM, no sono profundo e no sono REM que acontece essa higienização. E aí, se você usa café, por mais que você não sinta, o café é prejudicial justamente por conta para desregular essas fases do sono. Agora sim, gente, o que eu vou falar a partir de agora, garanto que muitos de vocês vão ficar escandalizados, porque muitos de vocês nunca ouviram falar nisso que eu vou contar agora para vocês. Essas recentes descobertas enfatizaram o seguinte, quem dorme menos de 5 horas por dia vai ter aumento de peso. Tá? É batata. Dormiu menos de 5 horas, vai ter aumento de peso. Por quê? O que acontece? O hormônio, a melatonina, indica ao corpo e à fisiologia a hora de dormir, mas indica também qual é a hora que você vai fazer a ingestão de comida. Eu não sei se vocês costumam ter aquela fome doida de vez em quando. Olá, Marli, ótima noite, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Então, sabe aquelas vontades loucas de comer? Pessoas que têm aquela vontade, aquele desejo com regularidade, você pode medir que a melatonina dela está rebaixada. E aí o que acontece? Pasmem a partir de agora. Durante todo o dia, tá? Durante todo o dia, nós vamos acumulando uma quantidade de gordura no tecido adiposo específico, que é chamado de tecido adiposo marrom, que é um tecido adiposo que está mais aqui perto do pescoço, das vértebras, tá? Nós temos um tecido adiposo que está aqui, que é chamado de tecido adiposo marrom. Esse tecido adiposo, ele acumula gordura durante o dia, para que à noite... Boa noite, acontece comigo se beber café aí. Pronto, olha o Jonas aí falando. Pois é, cafeína. E a cafeína ela é assimilada pela fisiologia como se fosse adenosina. Adenosina, acabei não falando, né? Adenosina é um neurohormônio que o teu corpo vai produzindo no decorrer do dia. Sabe quando você chega em casa cansado e doido para uma cama? A tua adenosina tá alta. A adenosina dá essa sensação de corpo cansado, sabe? Pô, quero dormir. É porque a sua adenosina foi alta. E aí, quando você faz a ingestão da cafeína, a cafeína é assimilada pela fisiologia como se fosse adenosina, e ao invés de te relaxar, desperta. Vamos voltar lá. Tecido adiposo marrom. Você, durante o dia, você vai acumulando energia nesse tecido adiposo. Para quê? Para que à noite, quando você vai dormir, esta reserva de energia que foi guardada, ela faz com que o teu corpo queime esta reserva para manter a temperatura ideal. A Silvana diz, estou tendo muita insônia, durmo no máximo... Silvana do céu, precisa cuidar disso, minha filha. Gente, dormiu menos de 5 horas, você está tendo perda fisiológica generalizada. Silvana, você é psi, né? Ó, eu tô com uma super mentoria em terapia cognitivo-comportamental aplicada à insônia, no qual eu ensino tudo isso que eu tô falando com vocês aqui, muito mais.
E eu literalmente pego na mão de quem faz esta mentoria comigo, ensinando todo o protocolo de psicologia da linha, da abordagem terapia cognitivo-comportamental para combater insônia, seja de você mesmo, seja de seus pacientes, clientes. Então, se você é terapeuta, coaching, professor, se você é interessado no assunto, fale comigo. Essa mentoria, inclusive, gente, eu estou com um valor extremamente simbólico, R$ 179 por 8 horas comigo. São 4 encontros de 2 horas, mais quase 8 horas de materiais gravados, tá? E sem contar os outros materiais que eu também forneço. Se você tiver interesse, com certeza aqui nas minhas postagens você vai encontrar. Se não encontrar, me chama inbox, tá? Ou no meu WhatsApp que eu converso com você sobre isso. Agora vamos lá. Estamos indo na metade do nosso conteúdo, tá? Que eu quero compartilhar com vocês. Recém-descoberta, a partir de um experimento científicos, o que eles fizeram? Eles retiraram toda a melatonina desses ratos, tá? Então pegaram ali ratinhos e tiraram literalmente gastaram a melatonina deles. E aí, esses ratinhos, tá? Na ausência da melatonina, eles desenvolveram diversas doenças metabólicas e, pasmem, esses ratinhos sem melatonina se tornaram obesos. Pois é, ratinho sem melatonina se tornou obeso. E aí, o que aconteceu? Os cientistas, eles fizeram a reposição de melatonina para estes ratinhos que não tinham nada. O que aconteceu? Eles perderam peso. Então, o que eu estou dizendo a você? Melatonina ajuda a reduzir peso. E por quê? Já te falei, se você tem uma melatonina alta, você dorme muito bem. E aí o teu próprio tecido adiposo vai gastar a energia que foi reservada durante o dia, tá? Vou contar para vocês um pouco melhor sobre esse experimento, tá? O que eles fizeram então? Pegaram esses ratinhos, tiraram a melatonina. Como é que tirou a melatonina? Tiraram a glândula pineal desses animaizinhos, que é um tamanhozinho de uma azeitona que tem na base do nosso cérebro que secreta melatonina, tá? E aí, por meio de uma cirurgia, extraíram a glândula pineal desses animaizinhos, extinguindo a produção da melatonina desses hormônios. E acompanharam todas as mudanças que surgiram aí no decorrer dos dias depois da retirada dessa glândula pineal que produz a melatonina. E aí, o que aconteceu? Eles, na sequência, depois que verificaram que os ratinhos engordaram tanto... Olá, Shirley, ótima noite, seja muito bem-vinda. Depois que eles perceberam que os ratinhos engordaram tanto, tá? Inclusive, gente, o processo deles foi tão intenso que, num dos testes, os ratos que receberam melatonina, reposição de melatonina, porque eles não tinham mais a pineal, por 8 semanas, eles ganharam o equivalente a 1,3% do seu peso. Enquanto que aqueles que receberam só água e não tinham melatonina, eles aumentaram 4,7% do seu peso. Então, aqueles que fabricavam, que tinham ali melatonina, engordaram 1,3% do próprio peso. Aqueles que não tinham melatonina, engordaram 4,7% do próprio peso. Então, realmente está constatado a partir de experimento científico que a melatonina ajuda muito na redução de peso. E por quê? Justamente porque faz com que o próprio tecido adiposo, quando você dorme, e aí você tem a melatonina e consegue passar por todas as fases do sono, o simples fato de dormir adequadamente faz com que você tenha esse gasto energético de grande parte da energia que foi guardada no tecido adiposo marrom durante o dia. Então, muito importante prestar atenção na tua alimentação, como nós falamos, porque para produzir a melatonina precisa de triptofano. Olá, Veraldo, tudo bem, primo? Seja muito bem-vinda. Olá, Ronaldo, não durmo bem desde sempre. Peraí que passou aqui. Já vou te contar, Niriam. Agora está pior. Geralmente vou dormir por volta das 3 horas da manhã. Gente, olha, tá complicado isso, hein? Fica complicado. Tenho meio medo do pânico do escuro. Não sei como explicar. Eu entendo, Maria. Ó, dica de ouro. Use venda. Sabe aquelas vendas para dormir? Deixa ali o seu abajur aceso. Evite luz branca. Deixa uma luz mais amarelinha. Sabe aquela luz lâmpada antiga? Bem amarelinha. E use máscara.
Teve ali uma sensação de sufocamento, que é isso que as pessoas relatam, de medo mesmo, levanta a máscara. Simples, tá? Passou, baixa a máscara. Porque veja, se você não dormir no escuro, minha querida, você não vai produzir melatonina. A melatonina com uma frestinha de luz já era. Então precisa de desenvolver uma estratégia que funcione para você, tá bom? Então deixa o abajur com uma luz amarela mais distante de você possível, tá? Põe lá do outro lado do quarto e durma de máscara, tá? Então fica uma dica para você. A Níria perguntou, pode tomar melatonina para auxiliar no sono? Níria, vamos lá. O cérebro é inteligente. Como assim, professor inteligente? Professor, eu não sou professor de todo mundo, né? Como assim, fialho? O cérebro é inteligente. Se você começar a tomar muita suplementação, ele vai dar uma rebaixada na produção, Não precisa, tá entrando de graça, por que eu vou produzir? Agora, dica. Se você realmente está com um problema muito sério, precisa medir se está baixa. Porque muitas vezes as pessoas têm uma dificuldade de insônia e já tomam melatonina, mas às vezes não é melatonina. Então você só vai sobrecarregar aí a tua fisiologia, tá? Então, cuidado, meça. Se perceber que é a melatonina, então faz suplementação. O que eu indico, tá? Eu não vou indicar suplementação, porque eu não sou médico nutricionista, tá? Mas o que eu digo para você? Que se você fizer uma suplementação, faça no máximo por 3 meses. Tá? Que é isso que as nutricionistas e médicos, neste período de pandemia, estão indicando justamente porque nós temos aí uma quantidade muito grande de pessoas que estão sem sol. Tá? E se não tem sol, você tem uma certa dificuldade realmente de produzir a melatonina e a serotonina. Tá? Outras vezes você não produz a melatonina por déficit de vitamina D. Então precisa ver como é que está a vitamina D também. Vitamina D precisa ser visto antes. Meça sua vitamina D e depois você decide junto com o médico nutricionista e vai fazer a suplementação. Nós temos 2 tipos de suplementação de melatonina. Nós temos uma que é uma melatonina que ela tem um efeito muito rápido, então se a pessoa tem uma insônia inicial, é essa que é indicado. Se ela tem uma insônia intermediária ou final, ela acorda de madrugada e tem dificuldade para dormir ou acorda muito mais cedo, é interessante uma outra melatonina que ela demora mais para soltar os seus princípios ativos. Então precisa saber exatamente qual é o tipo e se tem realmente esse rebaixamento de melatonina. Eu não sei se ficou claro para vocês, meninas. Compartilha aí comigo, por favor. Tá? Durmo fácil. A questão é que meu bebê ainda acorda durante a madrugada. Pois é, Shirley. Nós sabemos, tá? Dica, Shirley. Use a máscara, tá? E evite acender a luz principal. Mauricei, eu durmo às 4 da manhã e durmo no escuro. Puxa, mas você só dorme às 4? Gente, é muito complicado quem dorme muito, assim, depois das 3 da manhã, porque tem dificuldade nas fases do sono. Então, cuidado, Mauricei. O mais importante é dormir no mínimo 5 horas e meia, tá? E de preferência antes. Os medicamentos de tarja preta, que a Vivian está perguntando. Vivian, olha só. Medicação de tarja preta. A Associação Americana do Sono diz que medicação para só insônia não resolve. Se você tem uma comorbidade, por exemplo, tem depressão, tem ansiedade, tem pânico e precisa tomar a medicação para dormir por conta dessa comorbidade, até faz sentido junto com o médico, obviamente. Mas medicação só para insônia não resolve. Tá? Por que não resolve? Pode ser que, se for uma insônia muito pontual, sei lá, a pessoa separou, perdeu alguém, está num período difícil, o médico, obviamente, é indicado que ele aplique ali, sugira ao seu paciente a medicação. Só que não pode ultrapassar 4 semanas. O máximo, segundo a Associação Americana do Sono, são 3 meses. Tá? Tem gente que usa medicação faz aí pelo menos 5 anos. Tá? Então, medicação para insônia só não funciona. Tá? O efeito dela é muito curto. O que funciona para insônia? TCCI, Terapia Cognitivo-Comportamental Aplicada à Insônia. O que é isso? É um protocolo padrão ouro desenvolvido em Harvard, que inclusive todo tipo de associação do sono, o Conselho Federal de Medicina, a Associação Brasileira do Sono, no qual eu sou filiado, nós entendemos que o protocolo padrão ouro para uma insônia psicofisiológica, que é essa insônia sem comorbidades, é TCCI.
é uma boa higiene do sono, você tem que entender como é que é a tua fisiologia, entendendo tudo isso, você tem um protocolo para cumprir, você tem que saber se você tem muita luminosidade, pouca luminosidade, enfim, é um protocolo extremamente quadrado, que é aquilo que eu ensino aos psicólogos, né, que eu até mencionei que eu estou com uma mentoria aberta, não só para psicólogo, quem é professor, quem quer usar para si mesmo, tá super convidado também. A Niriam diz, fora a questão de afetar a memória a longo prazo, não é nem a longo prazo a medicação, Niriam, é a curtíssimo prazo. Né? Nós temos diversas medicações que o efeito dela é muito rápido, tá? O efeito colateral é muito rápido dessas medicações, então precisa tomar muito cuidado, tá? Muito cuidado mesmo. Se utilizar, não é indicado que passe de 3 meses, sobretudo se for insônia psicofisiológica, isto é, uma insônia que não tem outras relações. Tá, gente? Então, muito cuidado, não utilize, não aceite receita, tá? De amigos, né? Porque às vezes as pessoas acabam aí compartilhando. Gente, medicação, ela é até eficiente a curtíssimo prazo, tá? A médio e longo prazo não tem efeito nenhum. Não é indicado que se use medicação por mais de 3 meses. Então, vai usar a medicação de maneira especial que você tem ali junto com o seu médico também precisa ter um conhecimento da tua fisiologia. Nós temos diversos tipos de medicações, tem medicações que são mais indicadas, medicações que são menos indicadas, mas não pode ultrapassar 3 meses. E medicação para o sono você não pode tirar de uma vez. Se tem aqui alguém me ouvindo que está usando medicação, você não pode tirar de uma vez só. Tá? E por que não pode tirar? Porque ela apresenta ali um efeito colateral, se você tirar de uma vez só. Por exemplo, benzodiazepínicos, você não pode tirar de uma vez só. Tá? Os benzos aí precisam ser retirados de forma muito... aquilo que os médicos chamam de desmames. Tá? Precisa ser feito desmame. Agora, se você só tem insônia psicofisiológica, que é essa insônia que não envolve, por exemplo, parassonias, não envolve apneia... e aí, o que é indicado? É indicado que você realmente converse com o seu médico para fazer a retirada. Quando nós falamos de medicação, tem 3 tipos básicos, né? Você tem os benzodiazepínicos. Quais são os benzos? Você está falando de diazepam, clonazepam, alprazolam. O que ele altera a médio prazo, quando passa desse período aí? Altera a qualidade do seu sono, você vai direto, é como se você tivesse bebido álcool, você vai direto para a fase 3. E você não tem essa mudança das fases que é muito importante para um equilíbrio homeostático adequado. E aí ele pode causar dependência física, alterações de memória. Você tem ainda os antidepressivos. Antidepressivos você tem o trazodona, a amitriptilina. Eles alteram a qualidade do sono e também oferecem efeitos colaterais, como aumento de peso, boca seca, entre outros. E você tem os indutores de sono, Zolpidem, Zaneplon, que eles também têm efeitos colaterais, viu? Por muito tempo você acreditou que eles não tinham efeitos colaterais, mas hoje nós sabemos que eles têm, sim, muitos efeitos colaterais. Tá? Então, sobre medicação, eu acho que está claro para vocês, né? Eu vou ali agora compartilhar, já da metade para o final do conteúdo que eu pensei em compartilhar com vocês. Mais uma vez, estou dizendo aqui para vocês, se você tiver interesse, tá? Se você trabalha ali com algumas pessoas, se você é terapeuta, se você é coaching, professor, psicólogo, psicóloga. Gente, eu tô com uma mentoria, essa mentoria é espetacular. Eu não conheço nada aqui no Brasil igual a essa mentoria de verdade, tá? Porque eu literalmente pego na mão te ensinando esse protocolo da terapia cognitivo-comportamental. Se você tiver interesse, é um valor muito simbólico que eu estou fazendo para essa mentoria. Cada grupo, cada turma de mentoria, eu não ultrapasso 12 pessoas, exatamente para que a gente faça com que todo mundo tenha um ganho muito bacana nesse protocolo para entender todas as fases, tá? Então, você vai ter alguns inventários que eu vou compartilhar, enfim, literalmente eu vou pegar na mão para ensinar a você cada uma dessas coisas, tá? Deixa eu ver se tem mais algumas perguntas aqui. Ótimo, por nada. Imagina. Gente, então, mais uma vez, medicação, tem que tomar muito cuidado, tá? Quando nós falamos, por exemplo, deixa eu ver aqui se tem uma pergunta, a sertralina.
Gente, o cloridrato de sertralina, ele é um antidepressivo da classe dos inibidores de recaptação de serotonina. Ele vai segurar a serotonina no seu organismo. E a melatonina, ela é feita a partir da serotonina. O que eu indico a você? Se você está usando cloridrato de sertralina por algum tipo de comorbidade, isto é, se você está fazendo algum tipo de tratamento em conjunto, né? Por exemplo, sei lá, pânico, ansiedade, depressão, e o médico ele passou para dar uma ajuda, mas a sertralina não funciona só para o sono, mas ela ajuda o sono. Agora, se você está tomando sertralina só para dormir, dica de ouro, gente, não pode ultrapassar 3 meses, tá? E sertralina nem é uma medicação adequada para o sono, tá? Nem é. Professor, a mentoria só no período noturno, o que acontece, gente? Tá muito corrido para mim, né? E eu gosto muito de ensinar esse protocolo. Eu já tive de manhã, depende muito da minha disponibilidade. No momento, eu tenho uma disponibilidade à noite na sexta-feira, tá? Sexta-feira das 20 às 22, das 8 às 10, né, à noite. Justamente entendendo que eu fiz muitas vezes de manhã, né, mas chegou um momento que muitas pessoas me pediram à noite e eu consegui encaixar, tá? Então, a próxima mentoria vai ser de sexta-feira, das 20 às... De terça-feira, desculpe-me. De terça-feira, das 20 às 22, tá? Então, é um horário aí que eu consegui, tá? De manhã, no momento, eu não consigo. Possivelmente, você está falando alprazolam. Não sei se é isso. Alprazolam? Se for o alprazolam, ele é um benzodiazepínico. Ele, se for utilizado só para insônia, gente, primeiro que alprazolam, quem toma alprazolam é quem tem a insônia intermediária ou final, que não tem dificuldade para dormir, mas acorda bastante à noite ou acorda mais cedo. O alprazolam, ele achata os níveis de sono, tá? Então ele faz com que você vá direto para o nível 3 e você tem uma fluência menor para o nível 2, nível 1 e sono REM. Quem toma alprazolam tem pouco sono REM. E no sono REM que nós temos ali uma higienização, uma sedimentação de memórias, um gerenciamento das emoções. Então, precisa tomar cuidado. Se tomar alprazolam só para insônia, eu indico a você, não pode passar de 3 meses. Converse com o seu médico, tá? Se você toma juntamente por conta de comorbidades, aí é outro assunto, tá? Mas precisa tomar muito cuidado com o uso de medicação para dormir. Gente, existe um protocolo do Conselho Federal de Medicina, quem quiser eu compartilho esse protocolo, que deixa muito claro que benzodiazepínico não é medicação para insônia. Não sou eu que estou falando. Eu sou um mero psicólogo, tá? Mas existe, quem quiser essa portaria, eu compartilho, tá? Mas, obviamente, tem muita gente que tá tascando benzodiazepínico no povo, pro povo dormir. Gente, não funciona. Você não vai ter sono de qualidade, você vai ter um monte de efeitos colaterais. Não funciona. Tome muito cuidado, tá? Mas o meu médico que passou... Gente, se ele passou, ele é médico, ele sabe o que está fazendo. Agora, se passou de 3 meses e você só trata de insônia, tá errado. Tá? Vai procurar outro profissional ali para procurar uma segunda opinião, tá? Porque nós sabemos que diversos protocolos não indicam. Inclusive, tem médico que quando ele passa a medicação para insônia, ele passa a medicação, toma 1 semana. Na segunda semana, ele já vai fazendo o desmame, para que no final de 1 mês, 40 dias, você já esteja sem a medicação. Então, é preciso saber muito bem isso, tá? Pessoal, quem tiver dúvida depois da mentoria, nas minhas publicações, eu publiquei um monte de vezes, tá? É só compartilhar lá. Ou pode me fazer pergunta inbox aqui no Messenger ou no meu próprio WhatsApp. Meu telefone do WhatsApp tem no meu perfil também, tá? No momento eu tô com uma mentoria aberta de terça-feira das 20 às 22, das 8 às 10 da noite, tá? Gente, é um pegar na mão, tá? R$ 179 por tudo, tá? Eu compartilho um monte de inventários, escalas, protocolo, ponto a ponto, tá? Mas vamos lá pro nosso conteúdo agora para a gente fechar o nosso conteúdo e vocês a partir de agora vão gostar muito, eu garanto que você, a partir de agora sim, vai ficar muito claro para vocês. Indivíduos que têm níveis altos de melatonina, liberado à noite, atua diretamente, então, sobre a região cerebral do hipotálamo. O hipotálamo, ele também é uma área do cérebro que fica acendendo para você, ó, tá com fome, vai comer, olha, vontade de ir no banheiro, vai lá, ó, você precisa disso, precisa daquilo. O hipotálamo, ele tem essa tarefa, tá?
de gerenciador aí. E o hipotálamo, ele tem o poder de inibir a fome, tá? Olá, Maria Gorete, seja sempre muito bem-vinda. Nos acompanha aí, tá bom? Muito bom, ó, de Pernambuco. Então, quando você consegue produzir melatonina adequado, como é que produz melatonina? Melhora a alimentação, melhora a sua rotina de vida, tá? E aí você vai ter um sono de mais qualidade dormindo no escuro. Se você fizer tudo isso, você vai produzir melatonina. Se você produzir melatonina, o teu cérebro vai funcionar bem, inclusive o hipotálamo, que vai inibir a sua fome. Então você vai ter menos fome, menos apetite. Portanto, menos melatonina, mais apetite. Mais melatonina, menos apetite. Um outro efeito direto da diminuição desse hormônio da melatonina é uma redução na queima de energia pelo tecido adiposo marrom. Então, se você tem pouca melatonina, queima menos gordura aí desse tecido adiposo. De modo indireto, a redução dessa melatonina, quando você dorme mal, desregula completamente a produção e a ação do hormônio da insulina. Tem gente que tem ali uma diabetes por conta do rebaixamento de melatonina e dificuldade para dormir, pode desenvolver uma diabetes. Pois é. E a redução da leptina. O que acontece? Nós temos um outro hormônio. Olá, Vivian, ótima noite. Olá, Sheila, seja bem-vinda. A Vivian eu já falei, né? Muito bem-vinda. Nós temos então, gente, no nosso tecido adiposo mesmo, naquela camadinha de gordura, a própria camada de gordura produz um hormônio chamado leptina. A leptina é produzida pelo tecido adiposo. E a leptina, ela é um inibidor de apetite. Então, quando... imagine que chegou lá, você começou a comer e chegou uma quantidade de gordura adequada lá no seu tecido adiposo. O tecido adiposo produz a leptina. Tipo, para de comer, para de comer. E aí você tem uma sensação de saciedade. O que acontece? Quando você tem baixa melatonina, a produção de leptina também diminui. Logo, você vai perder esta sensação de saciedade. Então, olha para vocês vejam bem que tudo está conectado, tá? Então, produziu a baixa melatonina, baixa leptina, muita fome. E outra coisa, aumenta um outro hormônio chamado grelina. Agora misturou tudo, fialho. Então vamos lá. Se tem melatonina, você dorme bem. Se tem leptina, você baixa a saciedade. Você aumenta a saciedade, você tem menos fome. Agora, se tem baixa melatonina, você tem baixa... você tem uma baixa leptina, que dá aquela saciedade, e tem um aumento de grelina. Grelina é aquele hormônio que fala, vai comer, vai comer, vai comer, vai comer, vai comer, vai comer, vai comer. Pois é, tem gente que só está produzindo grelina e não está produzindo leptina. Maria Gorete, Mauricei, você dorme quantas horas? Ó, tá perguntando aí, ó. Gente, cada indivíduo precisa de uma quantidade de horas específicas. Nós temos dormidores e nós temos não dormidores. Os não dormidores, 6 horas estão satisfeitos. E a fisiologia dele funciona bem em 6 horas. Os dormidores precisam de 8 ou 9 horas. O que não é indicado é que você durma menos de 5 horas e meia, porque aí você vai ter perdas fisiológicas. Agora, inclusive, na mentoria eu ensino a calcular quantas horas você está dormindo e se essas horas que você está dormindo estão sendo suficientes. Tá? Eu ensino vocês um cálculo ali para entender a eficiência do seu sono, para saber se o seu sono está sendo eficiente. Para a gente fechar todo esse nosso conteúdo, sem melatonina ou com níveis muito baixos dela, perde-se os 2 freios cerebrais do apetite. E aí se gasta menos energia. Estudos experimentais indicam ainda que na ausência da melatonina o corpo produz mais grelina, como eu falei para vocês, e essa grelina induz a fome. Então, olha quão importante é este processo, tá? É preciso dormir adequadamente e aprender a dormir. Dormir também precisa de treino, e eu costumo falar que é um treino de guerra. Por quê? Quando você entra num protocolo para aprender a dormir, é ruim no começo, mas depois melhora. O que acontece com a medicação? É bom no começo, mas depois piora. Então, é muito melhor. Você tem uma perda inicial, um desgaste, um cansaço inicial, e depois você aprender a dormir. Gente, esse protocolo é considerado um protocolo padrão ouro, é aquilo que mais se aproxima de cura para insônia, tá?
Então, para a gente fechar agora, tá? Esses resultados que eu falei dessas duas pesquisas também levantam a seguinte hipótese, de que algo semelhante possa ocorrer no diabetes tipo 2, uma forma que é muito mais frequente de diabetes da doença, e calcula-se aí que 10% dos adultos desenvolvem diabetes do tipo 2, que é uma das consequências da obesidade, já que é considerado uma verdadeira epidemia aí no mundo ocidental, né, por conta da alimentação. E aí os testes feitos com os ratos que tinham diabetes do tipo 1 e com ratos que tinham diabetes do tipo 2 indicaram que aqueles que conseguiram melhorar o índice de melatonina ajudou a sincronizar o metabolismo nas fases de atividade de repouso. E aí o que aconteceu? Melhorou a ação da insulina e ajudou a regular a ingestão e o metabolismo dos lipídios, da gordura. Então, a melatonina, ela é fundamental para tratar o seu sono, para que você desenvolva um sono de maior qualidade. E além disso, ajuda a restabelecer um padrão circadiano. Imagine que você tem um relógio ali na sua sala. Se ele perde a bateria, o que acontece? Ele para. A tua glândula pineal que produz a melatonina, que é o teu relógio, a glândula pineal é o teu relógio interno. Como é que você faz para abastecer a bateria do teu relógio interno? Você precisa de sol. O sol tem que entrar na sua retina, não pode ir para o sol de óculos escuro, tá? Para ajudar a equilibrar o relógio interno. Você precisa o sol precisa entrar pela sua retina, e aí ele vem e chega ali na glândula pineal, e a pineal consegue gerenciar um pouco melhor os ritmos. Quando você faz isso, você pode melhorar até todo o seu sistema endócrino. Você pode melhorar até a produção de hormônios. Porque a melatonina ela é uma espécie de glândula mãe. Né? Ela melhorando, as outras acabam melhorando também. Tá? Então é fundamental conhecer todo esse processo. Gente, espero ter contribuído com vocês. Tá? Mais uma vez agradeço imensamente a participação de todos vocês. Dica, aviso último aqui, sexta-feira, às 19h30, eu farei uma super live, tá? Eu chamo de Masterclass, que é uma super live, uma puta live, desculpa o puta aí, viu? Ai caramba, eu tô tomando sol de óculos. Não, de manhãzinha sobretudo, por 15 minutos, viu Níriam? Óculos, sol sem óculos. 15 minutos, depois você pode colocar o seu óculos. Se não tomar o sol com óculos, para o equilíbrio da pineal não funciona. Gente, sexta-feira, às 19h30, eu farei uma super live sobre sono e sistema imunológico. Por que eu quero falar sobre isso com vocês? Porque nós estamos num momento onde é preciso aumentar o nosso sistema imunológico. Eu vou ensinar vocês como é que a gente faz isso. Sexta-feira, às 19h30, pelo YouTube, tá? Não vai ser aqui no Facebook. Eu não sei se eu vou conseguir compartilhar nos dois, mas por enquanto YouTube. Sexta-feira, marca aí na sua agenda, tá? Sexta-feira, 19h30, pelo YouTube, live, ou Masterclass, do jeito que você quiser chamar. Comigo, às 19h30, falaremos sobre sono e sistema imunológico, tá? Qual é o seu canal? É só colocar lá youtube.com/, coloca o meu nome inteiro como tá aqui, César Fialho, e você já vai direto no meu canal, tá? youtube.com/César Fialho, sexta-feira, dia 24, às 19h30. Beijo pra você, tenha um bom descanso e até lá. Gente, aproveitem aí, tomem sol, comam triptofano, façam uma boa higiene de sono, evitando café depois das 18h. Tirem o refrigerante, se possível, da vida de vocês, mas se não for possível, pelo menos depois das 18 horas, não faça ingestão de refrigerantes, mas arranque isso da sua vida e evite fumar. Se você fuma, evite nicotina pelo menos 1h30 antes de dormir, porque a nicotina, a meia-vida dela no organismo é 1h30, e aí você, 1h30, 2 horas antes de dormir, já ajuda a regular as fases do sono, tá bom? Grande beijo pra vocês e até sexta-feira, hein? Compartilhe, se você não compartilhou, compartilhe essa live, garanto que muita gente vai fazer bom uso dela. Até lá, gente, forte abraço e seja no mínimo muito feliz.